É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Dando continuidade ao bloco anterior, estamos falando de incontinência urinária com a Ioná, nós estamos falando de diversas causas da incontinência urinária, e terminamos o primeiro bloco. Se você não assistiu, corre lá nos nossos canais para não perder. A Carol estava fazendo uma pergunta para a Ioná relacionado a estupros, né? O que esses estupros, tanto recentes quanto no passado, podem influenciar na questão da incontinência urinária. O que você nos diz, Ioná? Quando uma adolescente ou uma criança ela é estuprada, ela tem aquela região, toda íntima, toda lacerada, toda machucada. Ali vai formar cicatrizes. Não é só cicatrizes que nós falamos emocional, de alma. Não, nós sabemos que isso vai ter. E que toda questão que o seu cérebro, que a sua mente não resolve, o seu corpo vai sentir. Então, essa criança, essa adolescente, ou essa mulher, independente, que já foi abusada em questões violentas, ela simplesmente pode desenvolver, ela tem uma propensão de desenvolver tem uma propensão maior de desenvolver qualquer tipo de distúrbio ginecológico. A incontinência urinária, com certeza, 100% vai estar na vida dessa menina, se caso ela não prevenir ou tratar. Mas aí, você acredita que o tratamento psicológico vai ajudar bastante? Eu trabalho da seguinte forma: se você não trabalhar o seu psicológico, o seu físico não vai para frente. Funciona. Eu falo que são 3 pontos, tá? São 3 pontos. O físico, você identificou o físico, o emocional, que vai estar interligado no social. Então, nós temos a questão física, apresentou algum sintoma, algum distúrbio, alguma sensação. Vai ter que trabalhar a questão emocional, que vai estar diretamente envolvida, porque essa pessoa que tem, vamos falar da incontinência, essa pessoa que tem a incontinência urinária, ela tem medo, ela tem vergonha, então ela passa por situações de constrangimento constantemente, e não só em público. De estresse, né? Um estresse tremendo, até mesmo dentro de casa. Tá? E muitas famílias não entendem o que aquela mulher do nada tem que sair correndo, e às vezes no simples lavar uma louça, ela perde xixi. Então nós estamos falando de várias questões que vão influenciar, questões emocionais. Então eu Ioná, acredito que se a pessoa tratar somente o físico, não resolve. Não resolve. Tem que ser o psicológico, o emocional, o físico, para que o social se desenvolva. Então, aquela mulher que começou a ter incontinência, ela trabalha o físico, trabalhou a mente dela, o emocional dela, ela vai conseguir a questão social dela a voltar a ter vida. Ela vai conseguir sair para onde ela quiser, ela vai conseguir ir para onde ela quiser. Se ela tratar somente o físico e não pensar na questão emocional, ela vive atormentada pelo medo, né, de voltar. Aí tem uma outra questão também. O estresse, ele faz com que a gente produza muito cortisol. E você vai produzir uma rigidez no corpo, né, o tempo todo. Ali, estressada, até rígida. Isso vai atrapalhar, com certeza, no resultado do tratamento físico. Totalmente. Tanto é que um dos exercícios que nós fazemos é do relaxamento. Tá? Sim. Um dos exercícios que nós fazemos, as pessoas têm a questão de somente travar, né? Mas eu vou contar um segredo para vocês. O mais difícil é relaxar essa musculatura. Eu imagino, porque é uma musculatura que é imperceptível, né? Exato. Quando você acha que você não consegue segurar ela, aí ela é imperceptível. Quando você descobre ela, você percebe, nossa, eu tenho isso. E por falar em exercícios, que exercícios você recomenda que sejam feitos? Sim,
eu não sei se vocês me permitem, mas vamos fazer uma dinâmica aqui? O pessoal de A casa. gente passa vergonha, não, se não quiser, a gente não. Passa vergonha. Sabe o que é o bom que eu falo para as florzinhas? Eu chamo minhas mulheres de florzinhas. Florzinhas por conta do flor de lótus. E ficou, né? Florzinhas. Sabe o que é o bom? É que eu ensino elas a fazerem a qualquer lugar. Quando elas aprendem o como segurar, por que elas voltam a ter vida, é porque se você estiver num ônibus, você consegue executar o método força íntima. Se você estiver num avião, você consegue executar. Se você estiver no escritório, você consegue. Se você estiver numa academia, você consegue. Se você estiver em casa, as pessoas não vão perceber e você consegue. Vamos lá para a nossa dinâmica? Primeira coisa, eu preciso que A vocês... produção não pode, né? Só a gente. não. Se quiser também, vale para todo mundo. Vamos lá, relaxa os ombros, tá? Vamos relaxar. Eu peço que vocês puxem o ar pelo nariz, devagarzinho. Puxou, solta o ar e ó. Contrai o abdômen quando soltar. Vamos de novo para aprender essa respiração. Enche o pulmão. Solta o ar novamente. Isso. Mais uma vez, puxa o ar. Agora, com o ar aí dentro, vocês vão fechar a vagina de vocês. Segura o xixi. Agora, essa musculatura, vocês vão fazer que nem um zíper. Contrai a sua vagina como se estivesse levando ela para dentro, ó. Contrai lá para dentro. Vamos soltar o ar pela boca aí. Agora eu quero que vocês relaxem ela. Tá. Tenta contrair novamente do jeitinho que vocês estão. Conseguiram contrair? Sim. Não tenho certeza. Percebeu se conseguiu relaxar? Não, relaxou. Relaxou. Não, eu não. Então, aperta e solta. Contrai e solta. Contrai e solta. Contrai e solta. Tá usando acessório. Tá usando abdômen, tá usando perna. Que eu só tô vendo o movimento, não tem problema. Mas é importante, ela... Não sei como que saiu a sua contração. Eu não consigo ver. Se ficar assim, tá usando todos os acessórios. Nós trabalhamos os acessórios. Acessórios, o que é? Não pode. Não pode. Nesse momento, não. Eu não vi nem você, nem ela. Eu só vi os movimentos. Mas é assim Qual mesmo. é o nome? Tem um nome esse exercício? Aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Que é do pompoarismo, mas o foco não seria. Não seria isso. Mas acaba utilizando. Sem achar. Acabam utilizando. Mas ele ajuda várias outras questões. Não ajuda tudo. A parte feminina toda da mulher ajuda muito. Agora, o que é mais difícil é deixar de utilizar esses acessórios. Agora eu tô apertando e soltando, vou parar de prestar atenção no que ela tá falando, pra ver se eu sei fazer. Nós trabalhamos em vários tempos também. Então, essa musculatura, quem acha que, vou apertar, vou soltar, vou apertar, vou soltar, não é só assim. Porque você vai começar a contrair e tensionar essa musculatura. O relaxar é o mais difícil, né? Foi nítido. Tem assim. mulheres que chegam para mim na mentoria e falam assim, mas eu sei apertar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, tudo bem, a pessoa sabe, eu não tô vendo, tu não é? Faz o teste para mim. Aí tem 3 testes que a gente fala lá, que é no banheiro. Tem o tanto de palpar também, colocar o dedo e sentir se a musculatura está apertando ou não. Tem esse de travar o xixi. E tem um de travar, colocar a mãozinha lá atrás. Faz esses testes para mim. Tá ok. Fez. Parece que eu não senti. Não sei se a pessoa colocou o dedo ou não. Mas eu travei o xixi. Passou uma semana, a gente tem cronogramas por semana para ser executado de exercício. Essas musculaturas acessórias, elas são importantes estarem fortalecidas também, tá? Então, não quer dizer que está errado não utilizar. Mas para entender que você tem um controle total dessa musculatura, você tem que fazer sem utilizar esse acessório. Ioná, eu vi que lá no seu Instagram você usa alguns acessórios, né? Como que Uso. seria isso também? Ele ajuda, tem Nós vários temos, tipos, quais são? como se fosse numa academia, não tem os halteres? Que você pega e levanta para o braço, para a perna, para o bumbum. Nós temos esses halteres para a região genital, que são chamados de cone.
Esses cones, eles têm peso dentro. Eles não servem somente para prevenir, mas para tratar também. Tá? Se toda mulher utilizasse cone para prevenção, ia reduzir muito o número de mulheres com qualquer tipo de distúrbio uroginecológico. Isso aí eu falo qualquer um. Até a questão do prolapso. Deixa eu fazer uma pergunta, mas primeiro eu preciso dar um recado. Esse teste do xixi que ela tá falando, gente, tá no nosso primeiro bloco. Se você não assistiu, vá lá e assista. O teste que esse Alter que você está falando, ele serve tanto para início do tratamento, meio do tratamento, ou é uma fase, tem uma fase inicial, depois entra com peso? Essa é uma pergunta. É uma mulher, né? Por exemplo, no caso, você me perguntou sobre a prevenção. A prevenção, o cone é fundamental, certo? Quando a mulher, ela ainda porque não... Eu tô entendendo o seguinte, ó, até então, né, nós leigos, Sim. a gente entendia incontinência urinária enquanto problema de bexiga. Pelo menos eu tinha essa visão. E agora nós estamos entendendo que não tem nada a ver com a bexiga em si, né? Temos uma questão de bexiga, que é a bexiga hiperativa, que leva à incontinência. Não, sim, mas assim... É questão de musculatura. Isso, é muito mais musculatura. Não, aí tem a bexiga hiperativa, que não é do prolapso, é outra questão. É muita coisa. Porque eu vi que tem 3 tipos, né? Eu até anotei aqui para eu te perguntar. A incontinência por esforço, por urgência e a mista. Eu queria que você temos a de regurgitação também. O que é isso? Que é regurgitação, geralmente a mulher, quando ela perde totalmente a sensibilidade. Então, ela perde total. Aí ela não tem controle nenhum. Aí seria incontinência no nível máximo. Não, usa fralda. Não, ela tá fazendo xixi. Ela faz xixi, ela não sente nada. Porque, por exemplo, a de urgência, a mulher, quando ela vai perceber que tá com muito xixi ali, que ela tá com vontade, ela tem que sair correndo. Aí chega na porta do banheiro, escapa. Ou quando ela vai baixar a calça, já escapou. Porque ela fez aquela pressão do abdômen para sentar, escapa. A de esforço é no esforço. Então, eu tossi, é um esforço. Eu espirrei, é um esforço. Mas é um esforço? É mínimo. Nós estamos falando de esforço para essa musculatura. Sim. Essa musculatura que a maioria, não sente, que a maioria não trabalha. E a mista, muitas mulheres têm, que é as duas juntas, tá? Então, nós temos tanto a de urgência quanto a de esforço juntas. Eu tenho que sair correndo, porque eu perco. Ou quando eu faço esforço, ela sai. Muitas vezes, a de urgência, a de esforço leva de urgência. Isso pode ocorrer. E a de urgência, nós temos uma questão de bexiga. Nós temos um músculo chamado detrusor. Ele fica ativo o tempo todo. Você imagina um músculo tensionado, contraindo. Ele envolve a bexiga. Então, ele vai lá e fica apertando essa bexiga. E essa bexiga, ela diminui o quê? A capacidade de armazenamento. Quando ela diminui essa capacidade de armazenamento, na hora que tem um xixizinho ali, já libera. Entende? Aí é que entra na questão do fazer xixi à noite. Não, aí nós temos a noctúria. Muitas mulheres que têm a noctúria, elas podem não ter incontinência. E o que é uma coisa e outra coisa? A noctúria, ela pode ser desenvolvida por um hábito. É isso que eu queria saber. Ou ela pode ser, sim, devido a uma questão da incontinência, tá? Então, por exemplo, como que você vai saber se você tem a noctúria por conta de um hábito ou por conta de uma incontinência? O relato. Você consegue segurar o seu xixi quando você vai até o banheiro à noite? Se você ficar quietinha na sua cama, você consegue dormir e essa vontade não quer dizer que passa, sua bexiga tá cheia. Você tá percebendo, você sente, mas eu falo, tô com preguiça, eu não vou. Você acorda com a sua calcinha seca? Entende? Mas o hábito, por exemplo. O hábito é, acordei de madrugada, vou lá, quero fazer um xixi e vou. Você está fazendo com que o seu corpo se acostume a acordar naquele horário para fazer. Meu marido tem um xixi às 3 horas da manhã que Mas me mata. É muito comum do homem ter noctúria. Aí eu falo para ele, põe fralda geriátrica, porque você me acorda. Nossa, então, mas aí, o que tem que ser feito? Eu não consigo dormir mais. E eu posso estar
morrendo de vontade de fazer. Eu não levanto para fazer. Porque se eu levantar hoje, eu sei que amanhã eu vou acordar de novo. Depois de amanhã eu vou acordar de novo. E aí eu vou construir um hábito de ficar fazendo. Aí eu tenho Exato. preguiça. Eu tenho preguiça, eu não vou, não. Nossa. Aí você deita, dorme, você não levantou, né? Aí você consegue dormir de novo. Aí o seu sonho é todinho que você tá tentando fazer xixi ou ir no aí banheiro e não dá certo. O que é importante entender que esse hábito também, ele pode ser diminuído. Por exemplo, Diminuir a água à noite, né? diminuir a água à noite. Se você tá sentindo que a bexiga toda noite tá ficando muito cheia, porque se vocês ficarem deixando Corta a também água a do bexiga Carlos. muito cheia, Nossa, também corta. pode levar A um gente já brigou problema. tanto por causa desse xixi Corta. 3 horas da manhã, você não tem noção. Você trava É um o reloginho. filtro de noite e não deixa ele tomar. Exato. Depois das 18 horas, diminui o líquido. Todos esses tipos de incontinência que você colocou, tirando a de urgência, as demais é tratar o assoalho pélvico. Até mesmo a de urgência, principalmente a de urgência. Mas ela está relacionada à bexiga também. Mas é musculatura que nos segura. Eu Porque entendi ela tem isso. No geral, É musculatura. É musculatura. Entendi. Por isso que eu tô É falando. o músculo pra que mim, faz com a bexiga isso, É, entende? Ele que isso. contrai ela lá e não deixa ela armazenar o que tem que ser armazenado. Tá? Eu entendia que era um problema de bexiga. Eu vou fazer uma cirurgia, no caso, para consertar isso de bexiga. Eu entendia dessa forma. Sabe por que eu perguntei do médico lá no início, no outro bloco? Porque tenho uma amiga que teve esse problema, mas ela demorou a ser diagnosticada. Por quê? Ela fazia o preventivo e o médico do preventivo é o ginecologista. Ele não percebeu. E aí ela falava e, enfim, ele não tô vendo nada de diferente, eu não tô vendo nada. E aí ela foi para um urologista. O urologista, não tô vendo nada. Aí um dia ela foi E fazer tem um fisioterapia para na coluna, e aí ela fez um esforço na fisioterapia e escapou. E aí ela contou para a fisioterapeuta, ela falou, não, mas você tá com incontinência. Aí começaram a fazer os exercícios e ela melhorou, mas não foi o suficiente. Aí a fisioterapeuta que indicou o médico correto, e aí esse médico fez a cirurgia. Qual que é a especialidade? No Do médico? quê? No médico geral pode ser tanto o ginecologista quanto o uro. O que operou ela foi um ginecologista. Porque geralmente é o ginecologista. Mas não Mas o que o que acompanhava. faz, tem exames que faz que o uro também pode fazer. Mas a Pode ser os cirurgia, dois. como é musculatura, como que é essa? Geralmente tem vários tipos. Colocar um anel, ou se não, você pega a musculatura e estica ela e prende ela. Chama sling. E quando Tá. que você Por que falou ali, eu só precisava falar uma questão que é importantíssima. Quando a pessoa vira e fala que não deu certo. Tem várias questões para ser analisadas aí. A maioria chega para mim falando que não deu certo. Não é emocional. E que foi uma questão que tem que ir para cirurgia. Primeira coisa, ela vai, é o que eu falo para as florzinhas. Vai na clínica, é 1 hora na clínica, não é? Vai fazer aquilo que o fisioterapeuta fala. Em casa vai fazer Aperta, 10 minutos. pensando no filho, na casa, no marido, no supermercado que ela tem que sair da clínica. A falta de presença. Quando não, ela falta da fisioterapia. Quando não, atrasa. E ela esquece dos restantes do horário do dia. Isso quando ela não fala assim, não, o que ela me fala para fazer lá, eu consigo fazer em casa, eu nem preciso ir lá. Então, só que se ela conseguisse fazer em casa, é o que lhe ajudaria. Por que eu resolvi? Eu acho que tem até tanta questão, eu acho que tem até uma questão no meio do começo que teve. Você falou assim, por que você transferiu o nome, né? Sim, a questão do nome. sim. E a questão do nome do Flor de Lótus para o método Força Íntima, porque eu adaptei. Na pandemia, quando essas mulheres estavam tratando comigo, a gente teve que fechar tudo, nós passamos para o online. Quando passou para o online, eu vi que essas mulheres conseguiam melhorar mais rápido em casa, executando corretamente em casa, do que na clínica. Legal. Por conta disso. Porque no nosso dia, nós temos 24 horas. São 24 horas você utilizando a sua musculatura, sem entender, sem saber como prevenir. A maioria das vezes não vai ser a tosse, a risada ou espirro na clínica que você vai conseguir segurar. Porque na clínica você vai executar os exercícios e vai embora. É ruim? Não tô falando isso, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas em casa você tem 24 horas. Você tá no ato sexual com seu marido, por exemplo. Você tem como trabalhar a sua questão do assoalho pélvico. Quando chega a um nível de ter escape durante o ato? Muitos. O marido nem sabe. Mas é muito caso.
Mas é muito Eu fico caso. imaginando quão constrangedor não é para essa mulher. E resseca. Sim, um amor E resseca, próprio. porque a urina ela é ácida. Por isso que não pode utilizar a questão de ácidos. O café também não pode utilizar. O café, por conta daquele músculo que eu falei, que se na bexiga, o detrusor, ele ativa ele aperta mais, diminui mais a capacidade. Ele ativa mais a cafeína, chocolate. E o ácido, ele A aumenta a mulher acidez. consegue perceber esse escape durante o ato? Ela percebe. O homem não. O homem não. Muitas vezes não. O homem só vai saber que a mulher está perdendo, geralmente, da maioria que a gente conversa, é porque perdeu e molhou muito a cama. Ou na frente dele, lavando uma louça, perdeu, no meio de um convívio qualquer. No ato sexual, a maioria não fala que tem. E não são todas que perdem também no ato. A maioria, às vezes, vai fazer já um xixi antes, né? Já libera aquilo ali para não perder. Mas o ressecamento tá ali. Porque a perda de xixi constante, ou que seja de vez em quando, por exemplo, você tá no seu serviço, perdeu o xixi, a mulher não vai lavar. Então, aquela acidez da urina, ela tende a deixar, como que fala? Aquela região assada, machucada, Muito sensível. Então, são várias questões assim. Então, no meio do ato, ele vai estar ressecada aquela musculatura. Ainda mais que aquela musculatura toda, ela está fraca. Então, ela também tem uma frouxidão na musculatura da vagina. E aí a gente Que fala entra que, na... né, quando você faz os exercícios, você consegue melhorar essa capacidade também, que eles falam que a vagina fica um pouquinho mais apertada. Sim. Realmente fica, porque aumenta aquela textura da musculatura, as fibras. E com o braço, quando você trabalha o seu braço, não aumenta a fibra, a força, tônus, é a mesma coisa. Pensa numa musculatura interna como se fosse um braço. Precisa ser trabalhado quando? Todo dia, não é? Precisa ser cuidado todo dia, não precisa? A mesma coisa a nossa região íntima. Tem que criar um hábito, né? Colocar hábito. Um horário todo dia. Todo dia. Eu E costumo é por dizer por uma hora por dia? Não, nem sempre. Nem sempre, tá? Principalmente no começo. A gente vai voltar também naquela outra questão. No começo, a gente pode prevenir com um cone. Porém, no começo, a mulher geralmente não consegue segurar o cone quando é tratamento. Lembra Quando que é você me prevenção, perguntou? sim. Prevenção, ela consegue iniciar com gramas menores. Agora, quando é o tratamento, aquela musculatura está tão fraca que não adianta colocar o cone que vai escapar. Aí entra no caso da mulher que fala que não deu certo. Porque ela, do nada, sem trabalhar direito a consciência e essa musculatura, ela simplesmente foi lá e colocou um cone. Aí, se pegar pegar um físico que não é especialista, ela simplesmente fala, vai para o médico e faz cirurgia. E não é o caso. Porque quem faz cirurgia, depois de, no máximo, 5 anos, está tendo escape de novo. Então, não adianta. Então, quando a mulher ela precisa tratar, os cones é só depois de um certo tempo. Você me fez a pergunta. Sim. Eu respondi. Sim, era isso mesmo que eu queria saber. O cone serve para, então, prevenção ou então tratamento, mas depois, no segundo, terceiro momento. Exato. Eu fico pensando assim, e me veio à mente, a Bíblia é perfeita, né? Quando ela fala, em tudo, né, ela é perfeita. Mas quando ela fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E ele não fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento bíblico. É por falta de conhecimento de um modo geral. Ouvindo você falar, quantas vezes eu já ouvi, às vezes até dentro da nossa própria família mesmo, né? Que quando você vai procurar esse tipo de tratamento, esse tipo de ajuda, é safadeza, porque você está querendo olhar só para a questão da sexualidade. É mulher que quer ter vários parceiros, que quer segurar parceiro. Existe essa crença. E aí, olhando para tudo, analisando tudo que você está falando, eu falei, gente, quanta mulher sofrendo e com esse tabu e não pede ajuda por conta dessas crenças que foram instaladas, por conta desse medo de olhar para si, de cuidar de si, de cuidar da sua região íntima como você cuida do teu rosto. Seu braço. Né? É o que eu costumo dizer. Nós temos uma limitação grande em relação a isso. Muitas mulheres, por conta de religiosidade, né? É isso. Elas deixam de se cuidar. Muitas chegam num ponto que tem lesões vaginais ou lesões íntimas
que realmente elas sofrem demais calada. E se sabe que Deus não se agrada disso. Sim. Porque ele gosta de pessoas que cuidam do corpo dele. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Aí eu costumo dizer para essas pessoas, qual é a sua intenção? Você tem que saber qual que é a sua intenção. Você está utilizando esse cone com qual intenção? Eu estou falando o tempo todo aqui para vocês do quê? De um fortalecimento igual de uma academia. Sim. O nosso corpo, nós temos que tratar a nossa região como se fosse qualquer outra região. Agora, onde está a intencionalidade sobre isso? É o que vai influenciar. Sim. Porque se você utilizar esses cones como um fortalecimento, como um halter do seu braço, não tem pecado nisso, gente. É músculo, é acessório. Agora, qual é a intenção aí? Vai de cada um. Não é? Mas vai isso de daí é cada para tudo e para todas as coisas, né? Sim, Então, mas muitas mulheres sofrem por conta disso. sim. Até mesmo, eu falo que às vezes sentado em rodas, as pessoas falam assim, eu trabalho com mulheres que têm incontinência. Você já vê até um desconforto, você acredita, de algumas? Porque já acha que é pro lado o quê? Sexo. Sim. E tem uma questão, né, Ioná, nós não vivemos uma verdade absoluta. E se a pessoa que procura exatamente por isso, Não tem qual o problema. Muito bem. É isso que eu tô falando. Se ela Assim, quer também isso que eu ia melhorar, falar. ela E se for também, qual que é o problema? Eu acho isso exatamente. maravilhoso. Eu acho isso fundamental para a vida de uma mulher que queira. Tem para tudo. Qual é a sua intenção? sim, Se você quer a intenção disso, você tem para melhorar. Se você quer somente para prevenir e tratar, você também. porque ela então, também tem que pensar no seu mas bem-estar, no seu quando, prazer. mas, sim, Nossa, mas e é quando eu lindo, trouxe maravilhoso. essa questão, foi justamente para isso. Se ela tá fazendo com esse objetivo, gente, qual que é o problema? Eu tô fazendo uma especialização em sexualidade cristã. E aí Nossa, eu isso falei, daí é o que mais- gente, como tem mulher doente, travada, fazendo Muito difícil. muito por conta da religiosidade. Quando eu falo dos cones, como eles são introduzidos, elas já olham para o lado como se fosse um vibrador. Não é, gente. Depende da intencionalidade. E se você quiser utilizar também sobre Tudo isso, bem. aí é cada um. Bem, Mas o que, por exemplo, o meu trabalho, do que eu trabalho, não é, sabe? Assim, e se for também, vai de cada um. E essas mulheres são as que mais a gente pega no nível muito avançado de sofrimento nessa região. Sim. São mulheres que não se olham. Quando a gente fala para fazer um simples teste, é um teste com o dedo. Mas é exatamente isso que eu trouxe para você. Por que elas não se olham? Por que elas não buscam esse tipo de ajuda? Porque ela tem medo desse Vergonha, julgamento. crença, O outro julgamento, achar né? que ela tá fazendo por safadeza, assim, Que é sendo pecado. que o sexo dentro do casamento foi dado por Deus. Sim. Se ela estiver fazendo com esse objetivo, ela está cuidando do matrimônio dela, que é o Sim, mandamento de sim. Deus. Então, são crenças que vão castrando a gente Sim. de uma forma que vai adoecendo Vai o podando nosso a mulher. físico, o nosso emocional, o nosso convívio, o nosso espiritual, o nosso social, vai Tudo. adoecendo tudo ali. Sim. E depois aquela pessoa... Eu falo que o outro me vê como eu me vejo, o outro me trata como eu me trato. Verdade. Aí eu começo a me sentir o cocô do cavalo do bandido vivendo uma Tu quer situação ser tratada dessa. como uma rainha. E como que meu marido vai me tratar? Sim. Outro caso também, quando a mulher também não olha para esse lado, que ela é essa mulher casada, gente, o sexo no casamento é fundamental. É essencial. Vamos aproveitar que você está tocando nesse assunto. Eu queria te pedir um favor. Uhum, Nós estamos chegando ao final. uhum. E aí aquela câmera que te apresentaram bonitinha ali, você consegue olhar para ela e dar um recado para esta mulher que você está falando agora? Consigo sim. Então, mulheres, por favor, se olhem, se cuidem, se autoavaliem, se toquem, saiba como que é o seu corpo, vejam, se olha no espelho, olha no seu espelho, olha como está o seu corpo, independente de qual região, se ache linda, trabalhe por dentro do seu corpo, se cuide. A partir desse momento que você passar a se olhar, se autoavaliar, tudo vai ficar maravilhoso, vai dar tudo muito certo. Ioná, muito obrigada pela sua participação. Meninas, foi super legal Sim, o foi assunto. ótimo. Muito foi obrigada, rico. gente, muito obrigada. Espero Obrigada ter... a você. Gente, não percam, se perderam o primeiro bloco, corre lá, porque tem informações valiosíssimas, né, Ioná? É verdade, é verdade. Siga o Date no nosso Instagram, siga a Ioná. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau, meninas. Gente, Tchau, tchau, pessoal.
É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento. Meu destino na vida é maior.